Olá, gente querida que nos assiste aqui no nosso canal Momento Lobo da Costa, pelo YouTube. É sempre uma honra e um prazer estar com vocês em mais um episódio lobiano. Hoje eu estou entrevistando uma pessoa que também é lobiana e que participou tanto do primeiro como do segundo Calendoscópio Lobiano, que é o livro que o Instituto Francisco Lobo da Costa publicou e continuará publicando com uma especial ajuda do IFSU Campus Pelotas, especialmente pelo nosso querido diretor, Carlos Correia, e agora reitor do IFSU. Parabéns, Carlos, estamos contigo. O Carlos já esteve aqui conosco conversando, porque ele também foi um dos autores do Calendoscópio Lobiano 2. Este ano temos o Calendoscópio Lobiano 3. E, como vocês já sabem, entrem em contato comigo pelo Face, pelo meu e-mail, e eu darei as regras para a seleção e posterior publicação do seu poema ou do seu texto neste nosso livro. Bem, então agora vamos passar para a nossa entrevista. Então, a nossa entrevista está aqui comigo, ao meu lado, um lobiano. É lobianos, né? Ah, muito bem. Só falta dizer, não é. É lobiano já há bastante tempo. Eu me lembro, pelo que eu me lembro, de 2017, acho que foi 17. Lá no IFSU, que o Luiz Morvan, apareceu para um dos nossos saraus e entrou e nunca mais saiu, né, Luiz? Mas quem é o Luiz Morvan Grafulha Correia, isso? Isso. Quem é o Luiz Morvan? Bom, Luiz Morvan é um pelotense, nascido nos idos de 1953, novembro de 53. Vivi em Pelotas até a mocidade, depois fui para Porto Alegre e passei 40 e poucos anos em Porto Alegre, trabalhando em obra de engenharia rodoviária, portos, aeroportos, enfim, polo petroquímico, fiz o Citel e fiz inúmeras obras no estado e fora do estado. E aqui em Pelotas, ainda quando estudante, eu fui aluno da escola técnica. Foi uma das grandes razões, inclusive, que me levou a me apresentar lá no primeiro sarau. Claro que depois, como o tema era importante e era agradável para mim, continuei participando desses saraus. Então, por resumo, foi isso aí. Ah, tá bem. Então, o Luiz, como eu já disse, engenheiro civil? Não. Rodoviário. Então, e de engenheiro rodoviário, ele também, que eu sei, é escritor, não é? Tenho... Isso tem data da origem familiar, né? Meu bisavô era escritor, era militar, escritor. Minha avó, a mãe, escreveu quando moça. E eu sempre tive uma certa queda pelas letras também. Jamais pensei em escrever, mas lia muito, né? Lia tudo, né? Até porque naquela época televisão era uma coisa muito rara, né? A primeira televisão apareceu lá em casa, eu tinha acho que quase 10 anos de idade. Então não existia televisão, existia rádio e vitrola, né? Toca-discos. Né? Então se lia muito naquele tempo, né? Se lia bastante naquele tempo, o colégio exigia, né? E até vou te fazer um parênteses aqui. Agora, eu acho que você que está nos assistindo, a leitura é importante, não importa que seja em livro físico, né, o livro digital, mas ler é essencial. E, além de ser essencial, traz um prazer interno quando aquilo que está ali no livro te agrada, né? Com certeza. Bom,
Então lia bastante, é ótimo. Lia bastante e assim fui apresentado aos livros, né? Particularmente, digamos assim, com mais força pela minha avó, né? Noêmia, que era poetisa aqui, pelos vários livros publicados. Como era o nome todo da Noêmia Coelho da Costa Grafulha. Sim. E a avó leu para mim, enquanto eu não li ainda, leu para mim todas as obras do Monteiro, as infantis do Monteiro Lobato, né? Uma enormidade, mais as traduções, mais as adaptações, né? E depois aquelas obras célebres, famosas, né? De autores internacionais. Então o gosto pelos livros começou aí, desde né? da infância. Da infância. Depois... então vou te dizer que também, comigo também. Minha mãe também lia várias histórias, etc. E também me contava muitos filmes, que ela adorava cinema, ela e meu pai adoravam ir ao cinema. E no outro dia, eu mesmo com 4, 5 anos, já ouvia as histórias dos filmes. Claro que não de todos, mas da grande parte. E eu adorava isso aí. E essa é uma boa dica para as famílias, para os pais, né? Contarem histórias para os filhos, né? De filmes, de livros, né? Enfim, isso desperta, né, na criança algo importante para o seu futuro, que é ele procurar nos livros uma boa leitura, né, escrever, etc. Então, quer dizer, a tua avó, como todas as mães, etc., que leem, né, estão certas. Tem que ser lido, tem que falar, tem que contar e tem que fazer a criança também te contar alguma história. Exatamente. Bom, quanto aos livros, quanto a escrever, né? Eu, honestamente, jamais pensei em escrever. Claro que depois, lá na juventude, né, no tempo dos namorinhos, a gente acaba escrevendo alguma poesia, né? Na escola nós criamos, tinha um grêmio estudantil na escola, quando eu fui para lá, depois foi transformado em diretório, né? E eu fui diretor do jornal, do diretório. Né? Aí escreveu o jornal. O jornal tinha um nome sui generis, chamava-se Língua de Trapo. Né? Língua de Trapo. Era o inferno, era o terror, era o terror da escola. Né? Só criticava. Só crítica, num tempo em que não era bom criticar. Né? Isso era na década de início de 70. E que colégio que era? Na escola? A Escola Técnica. A Escola Técnica Federal de Pelotas. Que não era ETP. ETP. Não era saudável fazer crítica, muito menos a crítica política, né? Sim. Então, eu assim, vivi os meus 3 anos e meio lá de escola enrolado, né? Sempre... Chamado pela sempre direção. Na Berlinda, né? Salvo sempre pelo professor João Manuel Pio, né? Que não era diretor, era professor na época. Sim. Pela professora Nise Terezinha, pelo professor Coelho, né? Eram meus advogados de plantão. O João Manuel, eu quando ingressei não era a Escola Técnica Federal de Pelotas, já não era mais ETP só, ele ainda continuava lá. Agora, o Coelho e a Anice eu não consegui encontrá-los. A Nise era a mulher do Apio Antunes. Ela era professora de português. O professor Coelho... Era de Química? Não, o Coelho não era de Química? O professor Coelho era... Não sei, então. Acho que ele era agrônomo. Não me lembro qual era a matéria. Uma daquelas matérias do primeiro ano. Eu não me lembro que matéria. Eu me lembro do Coelho sendo homenageado, quando eu já estava lá, pela aposentadoria, etc. Sempre o IFSU, agora eu não consigo mais dizer Escola Técnica. A escola, o IFSU homenageia, né, os seus aposentados. Eles geralmente juntam os aposentados do ano, ou de 2 anos, do biênio, e homenageiam. Isso eu me lembro do Coelho, mas realmente eu não me lembro da disciplina dele. Bom, então, resumindo, a carreira literária começou por vias tortas, né? Começou como diretor do jornal, sempre encrencado, né? Via de regra encrencado. E eu lembro que um dia o professor João Manuel me chamou, acho que ele já não era diretor, era superintendente, ele não me deu um posto. Me chamou e disse, cara, você tem que parar de incomodar, os caras vão te botar para fora da escola, vão te prender. Né? Meu Deus! Cria um outro jornal.
cria um outro jornal para dar uma aliviada nessa tensão. E aí me sugeriu que criasse uma revista de poesia. Ó. E criei uma revista de poesia, teve curta duração, teve 3 ou 4 exemplares. E eu me lembro que num desses, no primeiro exemplar, inclusive, o pessoal Sim. contribuía, né? Mandava poesia, que tinha Sim. uma aceitação boa, o jornal e a revista. Sim. No primeiro jornal eu publiquei a poesia do João Manuel. Ah, Que também. casualmente numa reunião lá Sim. da academia que ele estava presente, eu lembro ainda hoje do início dos primeiros versos da poesia. Ele disse, pô, mas eu nem me lembrava mais dessa aí. Dele, uma outra do professor Jorge Moraes, que é nosso louco. Por sinal, lá na escola ele sempre mencionava o nosso patrono aqui, né? Sim, o Francisco Lobo da Costa, claro. Declamar várias vezes, acho que as sim. melhores declamações do Lobo da Costa, principalmente aquele ranchinho que eu ouvi, foram declamadas por ele. Sim, o Jorge, professor de português de lá do IFSU e poeta, né? Vários livros publicados. E sim, gostava muito do Francisco Lobo da Costa. Antes que eu esqueci, ainda por justiça, tinha outra professora que era as cadeiras que eram obrigatórias durante o regime militar, organização sociopolítica, eu não me lembro qual é. Chamava-se Cleoni ou Cleonice Guimarães. Chegasse a conhecer, não? Acho que Cleoni, hein? Eu ouvi falar, não me lembro. Também era minha, digamos assim, ferraz defensora, né? Sim. Então. Depois soube que ela tinha ido para Porto Alegre, para a Universidade Católica, se não me engano, mas nunca mais vi. Muito bem, então o nosso IFSU, ou melhor, a ETP, Escola Técnica, né, Federal, foi quem te mostrou o percurso, né, da literatura. 52 anos de formado esse ano. Olha, parabéns, então. E te mostrou o caminho da literatura e aí tu começasse a trilhar e não sei se mais. Quem te inspirou para tu criares um livro? Que eu sei que tu tem mais de vários. Eu tenho 8 publicados. Na verdade, em 2000, 2002, eu, como disse, jamais pensei em escrever um livro. Na época que escrevia poesia, até eventualmente pensei em escrever um livro de poesia, mas acabaram nunca saindo. Né? E sobre o Rio Grande do Sul, sobre tradições, etc., eu honestamente jamais pensei em escrever. Sim. Em 2002, 2003, foi um ano ruim de obra pública, né? E as empresas antigamente, elas faziam o seguinte: pessoal, não vou dizer mais qualificado, mas o pessoal mais antigo de casa, assim, mesmo quando não tinha obras, eles eram, digamos, mantidos dentro da empresa. Né? Sim. Se tinha férias para tirar as férias, se tinha 2, 3 férias, tirava e emendando até que aparecesse uma obra que fosse para aquele perfil. Bom, aí por 2002, eu estava aqui em Pelotas e encontrei uma amiga do tempo do Colégio Santa Margarida, que foi a doutora Elizabeth Crespo da Costa, né? Sim. Presidente da biblioteca. Sim. E agora também, novamente. Sim, de novo. Casada com o primo meu e a Elizabeth, o que está fazendo? Estou de férias permanentes, né? Sem obra. Não, então nós vamos fazer o seguinte: tu vai sentar aqui nesse computador e vai escrever um livro. Né? Então, e aí te instigou. Foi por ingerência da Lizarbe que saiu o primeiro livro. Ela mandou publicar, inclusive, o primeiro livro foi Quem foi? O Tuquinha? O caso do Tuquinha. Criei o personagem, não, o personagem já existia. Né? Sim, na tua cabeça já. Na minha cabeça na vida real? Na vida real também. Na vida real também. Não, inspirado no Tuquinha? Não, o inspirado não. Existia um cidadão chamado, apelidado Tuquinha, que era vizinho do meu avô, que tinha campo em Erval, lá no Basílio, que morava de frente. E ele, depois que meu avô tinha uma certa idade, ele passou a ser o companheiro do meu avô nas viagens, tá? Porque o meu avô não viajar sozinho, então ele viajava junto, caminhonete, pelo interior do estado. Então tu retrataste o Tuquinha já. Na verdade, quase ao vivo eu aproveitei o nome. Mas mudasse tudo. O Tuquinha...
O Tuquinha, como eu digo, ele é o meu alter ego, né? Tuquinha é o meu alter ego. De um lado, ele é o cara que eu não sou, gostaria de ser e não sou, né? Tá Mas bom. ele reuniu, digamos assim, nesse primeiro livro, episódios que aconteceram comigo, com meu avô, com o irmão do meu avô, que era um cidadão muito engraçado, a gente chamava de tio Gaúcho. Né? O meu avô era sócio deles, tinha uma sociedade, meu avô era político, dava sempre. Claro, claro. Né? No Rio de Janeiro, primeiro Porto Alegre, foi secretário de Estado, foi deputado estadual 2 ou 3 vezes, depois deputado federal. Então ele não tinha tempo para cuidar da estância. Então o tio Gaúcho era o gaúchão que cuidava da estância. E ele era uma fábula, né? Tinha as tiradas, por exemplo, lá no primeiro livro. Uma vez, o vô veio de Porto Alegre, do Rio, não me lembro, passou aqui em Pelotas e me levou lá para fora. Eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade. E chegamos lá fora e estavam construindo um galpão. Segundo ou terceiro galpão, tinha o galpão onde ficava estabulado o gás de Gerson, tinha outra que era por cavalo e arreia, aquela coisa toda. E o tratorista de plantão, que é personagem dos livros, também chamava-se Dermeval. Dermeval estava empoleirado lá numa tesoura, montando a tesoura da cobertura. E depois do café a gente saiu para percorrer ali. O tio Gaúcho quis mostrar para o irmão as benfeitorias que estava fazendo. A gente entrou no galpão, semi-destelhado ainda, né? Estava montando a estrutura. E o Dermeval estava empilhado lá em cima, numa tesoura daquelas com um pedaço de um cabo na mão lá e cortava para fazer o encaixe da comida e não acertava. E o meu avô, todo polido, né, disse: Dermeval, tu tem que cortar de forma oblíqua. E o Dermeval, a ferramenta era um machado e um serrote, né? E um facão. Acho que nem serrote, tinha um machado e um facão. E o Dermeval apontava com o facão assim na ponta do pau. E o vô, não, Dermeval, assim não, olhando para cima, né? Inclinado, oblíquo, não sei o que, papapá. E esgotou o repertório. Dos sinônimos do oblíquo, do esconso, etc. E ele não tinha entendido. E o Dermeval apontava, eu vou, não, e o tio Gaúcho do lado, assim, só olhando aquele fiasco todo, né? Quando o vô esgotou o repertório, olhou para o irmão e o Gaúcho assim, Grafulha, deixa comigo. Ele gritou: ô Dermeval, falqueja desguelha! Por que não falou esse pai, cachorro certinho? Então, o que é isso? Falqueja? Falqueja, corta atravessado, corta enviesado. Era exatamente o que o meu avô estava dizendo, só que na língua. Ou seja, para cada público uma língua. Isso sim, claro. Isso é uma espécie de um linguajar gaúcho? Exatamente. Então. Eu não conheço esse. O primeiro livro. Esses todos linguajares. O primeiro livro saiu de episódios semelhantes a esse. Né? Então, assim, que foram caracterizando o gaúcho. Né? Muito bem. Eu particularmente, eu acho que nesse primeiro livro, o gaúcho ficou grosso demais. Né? Ficou assim, caricato, entende? Que não é o nosso comum. Depois nos outros eu fui dando uma ajeitada, fui dando uma burilada, né? Um brilho. Intelectualizado. Tá bem, muito bem. Ótimo isso. E uma outra pergunta, que eu já te perguntei, já já na nossa entrevista, mas antes, como que tu conheceste o Francisco Lobo da Costa? Francisco Lobo da Costa, eu conheci ele na Guri, porque a minha avó, como era poetisa, como me lia todos os livros, ela me lia também muita poesia. Né? Naquele tempo se lia, ela lia para mim, um poeta do Rio de Janeiro, J.G. de Araújo Jorge, nunca mais esqueci. Sim. Eu achava fantástico. Ele não era muito benquisto, publicou inúmeros livros, fez muitas traduções de poesias do mundo inteiro, mas eu gostava dele. Em resumo, a avó me apresentou vários poetas, dentre eles o Lobo da Costa. E eu me lembro que um dia, Diário Popular deve ter publicado, que era aniversário do Lobo da Costa, aquela coisa toda, e a avó comentou comigo. Eu não lembro agora se é uma poesia ou se é uma prosa. Existe um texto do teu bisavô, que era o pai dela, Januário Coelho da Costa, que não é contemporâneo, porque ele é posterior, quer dizer, até pode ter sido contemporâneo, mas nasceu depois.
que chama-se o Lobo, o Coelho e o Lobo. Coelho o Coelho e o Lobo. O Coelho da Costa. O Coelho da Costa, sim. Ele fazia uma relação dele com do Coelho da Costa com o Lobo. E esse texto. Eu nunca. Não consegui. Na época eu não achei, mas depois que eu comecei a participar, eu procurei até na biblioteca pública que eu tive. Sim. Porque em livro dele não tem. Em livro dele não está, eu tenho todos os livros do meu bisavô e procurei um por um e não achei isso. Então, e as anotações? Provavelmente, não, isso não tem. Não tem. Provavelmente tenha sido um texto que ele tenha feito e tenha sido publicado. No jornal, da época, sim, Povo. Na biblioteca pública, o pessoal, eu levei mais ou menos os dados e um daqueles rapazes que trabalha, acho que era um estagiário lá, não me lembro, ele fez uma defesa lá naquele almanaque que existia. Sim. Almanaque pelotense, né? Sim, tem o almanaque pelotense. Eu não consegui localizar nada. Como não está informatizado, fica mais difícil. Havia também, na época do Lobo, também revistas que faziam críticas e que publicavam também textos importantes, né? E são várias, então deveria ter mais um tempo para procurar página por página. E essas revistas, por ocasião do meu doutorado, eu pesquisei em várias, e o problema delas é que cada uma falava sobre diversos casos, inclusive do lado do Lobo da Costa, mas não havia um índice que tu conseguisse abrir, já está a página tal. Então tu tinha que folhear inteira. Eram bonitas as revistas, né? Mas, infelizmente, algumas também, pelo manuseio, e inclusive por não estarem tão bem, né, assim, apresentáveis, etc., que requereriam mais cuidado, essas revistas que estão lá na Biblioteca Pública Pelotense, essas estão fora de cogitação para leitura. Sim. Porque elas já estão meio difíceis, né, de continuarem inteiras. Então, o papel também sofreram alguns... o próprio tempo, né? Tempo e mofo, etc. Eu frequentei muito a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Sim. Ali na frente da Praça da Matriz. Ali... Eu não sei hoje, porque faz anos que eu não vou. Sim. Mas na parte de baixo era uma biblioteca comum, normal, com acesso a qualquer livro. Claro. E na parte superior era só o acervo do Rio Grande do Sul, que era para onde eu ia sempre. Sim. E alguns livros, muitos livros, né, eles tinham acesso muito restrito. Né? Sim. Digamos assim, mesmo eu como pesquisador não podia chegar lá, não podia pedir o livro, que o livro não vinha. Né? Sim. Tinha que ser aquilo... digamos assim, apadrinhado, né? Tinha que vir algum funcionário, vai ficar para folhear o livro com luvas. Como eu estava fazendo doutorado na PUC, eu consegui o acesso. Só que sobre o livro Lucubrações, que é aquele livro que o nosso Francisco Lobo da Costa publicou em 1874, em Campinas, com auxílio de um porto-alegrense, que é o Carlos Ferreira, né? Esse livro constava do índice da biblioteca. Aí procuramos e não o encontramos. Eu fui encontrar ao vivo e em cores o livro também em Porto Alegre, na biblioteca de um grande colecionador, livreiro, que foi o Júlio Petersen. Não sei se tu chegasse a conhecê-lo. E, infelizmente, ele já faleceu. A filha dele, que continua mantendo a biblioteca, é uma biblioteca maravilhosa. Então, lá eu consegui ter acesso ao vivo e em cores ao livro Lucubrações, porque até então não tinha conseguido, só através, né, de... Claro, os poemas do livro foram publicados e republicados. Agora, as primeiras edições do livro, difíceis de serem vistas. Então, lá com o Júlio Peters, realmente consegui. Bom, mas voltando, né, eu soube assim que tu também
já te tornasse lobiano e convicto por mais um motivo. Qual foi ele? Qual foi ele? Ué, não, acredito que tu tenhas recebido o nosso... Sim. A nossa homenagem, que foi o troféu Lobo da Costa. Isso, acho que comecei a participar lá em 2017, né? A gente estava fazendo uma retrospectiva aí em 2017. Levei a neta já, inclusive, desde as primeiras vezes. A neta já está uma moça, né? E agora levou o neto, não, bisneto. Isso não precisa ser dito em público, agora bisneto. Mas levei primeiro a neta, agora foi o Miguel. Miguel. Por sinal, eu lembro aquela vez da Laura. A Laura tem várias fotos bem pequenas, o amor. A Laura foi a primeira vez e todo mundo estava inscrito para declamar, né? Todo mundo ia lá dizer uma coisa e outra. E ela começou, pô, eu quero declamar. Sim. E eu, Laura, fica quietinha, Laura, tem que se inscrever, tem fila, tem, né? E tem que ver o que tu vai dizer também. Não, mas eu sei uma poesia. E aí eu já fiquei pensando bobagem, o que será que essa guria vai dizer aqui? E não, Laura, vamos deixar para outra vez, e foi se encerrando, se encerrou o sarau. Sim. Encerrou o sarau, lá na escola. Aí eu lembro que a Laura, insatisfeitíssima, insistente, se levantou e foi lá e te puxou pelo braço, assim, e tu olhasse para baixo e disse, eu queria dizer uma poesia. E tu convocasse todo mundo, o pessoal já estava quase saindo, quase se levantando para ir lá pro Vila, já que eu queria dizer. E voltou todo mundo e a Laura lascou uma lá, aquela tia ficou bem bonitinha, por sinal, que ela tinha preparado para o sarau. Muito bonitinho. Então, essas coisas a gente não esquece. E a outra que eu me lembro também da Laura, foi uma vez que fizesse uma recomendação de que as poesias, que as participações fossem relativamente curtas, porque tinha muita gente inscrita, sim. Né? Sim. E eu durante a semana, disse, Laura, acho que na terça-feira que vem vai ter um sarau. Se tu quiser dizer alguma coisa, escolhe uma coisa curtinha, né? Porque é para não tomar muito tempo, porque senão vai se esticando, vai se estendendo o tempo. E ela escolheu uma... E a Laura disse, deixa comigo. Mas não me disse o que era, né? Aí na terça-feira, quando ela foi se apresentar, assim, eu sei que o tempo é exíguo, não sei o quê, eu trouxe uma bem pequenininha, capelinha de não sei o que, não me lembro. E disse assim, quem não tem seu bem que não vem, ou vem mas em vão, quem? Entendeu? Porque a gargalhada foi estrondosa, todo adorou. Bem curta, isso mesmo. Então, Laura, respondendo a tua pergunta objetivamente, eu acho que fui o primeiro em 2017, né? Sim. E aí sempre está. Que eu me lembro, não faltei mais não. Está bem. Quase todo. Isso depois é recebi o troféu do Lobo da Costa, que eu acho que foi por ocasião do primeiro Caleidoscópio. Né? Sim, então deve ter sido no ano de 2022. Foi publicado um conto de um livro que está há 6 ou 7 anos na editora. Sim. Né? Bom, nós temos os nossos anais do Instituto, temos isso tudo colocado. Sim. Está bem. Bom, então, assim, não sei, o que tu achas, assim, do nosso Instituto Francisco Lobo da Costa? Ângela, eu acho que o Instituto é importante, é o mais importante mesmo de manter viva a chama Lobo da Costa, né? Sim. Gostoso, porque o pessoal se interessa, o pessoal vai pesquisar, vai procurar coisas que eventualmente ainda não apareceram, né? Sim. Então, publicamos, publica, divulga, né? Torna, digamos assim, palpável, né? Para temos várias atividades. Inúmeras atividades, com certeza. Os saraus são um espetáculo, porque as pessoas ouvem textos do Lobo da Costa, recitam textos do Lobo da Costa e próprios, e de terceiros, né? Sim. Então, eu, digo assim, só tenho elogios a fazer ao Instituto. Tá bom. Não porque eu estou lá, mas acho que é uma maneira, digamos assim, de manter permanentemente viva a memória do Lobo da Costa. E a cultura de Pelotas. Também, né? evidente. Cultura e história de Pelotas e região. E o legado de Lobo da Costa. Isso é verdade.
Então, tá bem. Agora, nós vamos passar para a parte final, que é que o Morvan, como todos os que vêm na entrevista, vai ler um poema do Francisco Lobo da Costa, que ele mesmo escolheu. Aquele ranchinho, Lobo da Costa. Tu me perguntas a história daquele triste ranchinho que abandonado encontramos, coberto por negros ramos de pessegueiro maninho. Aquele rancho de palha, aquele triste ranchinho. Ai, foi um drama de sangue que ali se deu, pois não vês. Repara para as janelas, o fogo passou por elas há quantos anos? Há 3. Contou-me o velho moleiro há pouco menos de um mês. Ali morava um velhinho e mais um anjo de amor. Criança bela e morena, mais formosa que a açucena, Maria, a pálida flor, cujo perfume recende ainda aos pés do Senhor. Maria e Vito se amaram, iam seus fados unir, quando a trombeta da guerra plangente ecoou na serra, convocando a reunir. Parte o audaz cavalariano, porém antes de partir, entre beijos, juraram constância enfim. Se eu morrer em batalha, nesta casinha de palha, tu viverás só por mim? A moça beijou-lhe a fronte e respondeu-lhe, pois sim. Os anos voam, há tempo que ela não ri como sói. Chora a triste sertaneja, quando por fim lhe negreja uma notícia que dói. Morrera Vita em combate, morrera como um herói. Vestiu luto a pobrezinha, o velho também vestiu. Cede por fim a ternura, e pouco a pouco a tristura no peito se lhe extinguiu. Se ele morreu, foi destino, foi a sorte que o feriu. Depois correu pela riba uma nova singular, que a bela flor do posteiro, com o filho de um fazendeiro, ia de pronto casar. Causou a bala a notícia, sem que ousassem duvidar. Uma noite, a tempestade batia pelos cipós. Gemia o vento nos montes, e as águas frias das fontes desciam com rouca voz. E no rancho do posteiro, 2 noivos dormiam sós. De repente, pela encosta, um cavalheiro desceu. Molhado, o poncho brilhava, ao resplendor da saraiva que resvalava do céu. Era um vulto negro, trazia enorme chapéu. Soltando a rédea ao cavalo, ao rancho foi espreitar. O vento rugia ao longe, e o bosque, sombrio monge, estava como a rezar. A luz de um raio se abre, a porta de par em par. Sobre o leito precipita-se o camponês sem temor. No punho a adaga flutua, e nas mãos aperta sua primeira sombra de amor. Uma luta então se trava, sendo Vito o vencedor. Pérfida, brada o gaúcho, vês o teu noivo morreu, morrerás também ingrata, e a fria adaga de prata bem nos ares suspendeu. Baixou a mão e 3 vezes no alvo seio a embebeu. No outro dia os destroços de um rancho via-se então. O incêndio levara tudo, e fora cúmplice mudo, fora cúmplice o trovão. Aí tens a história que pedes do ranchinho do sertão. Pelotas, 1875. Então, gostaram da declamação, da interpretação do Morvan? Eu gostei bastante, estava ótimo. Então, gostaram da nossa entrevista, que foi muito proveitosa. Nós dialogamos assuntos especiais e espero que vocês também tenham gostado. Então, por aqui ficamos. Assistam esta entrevista e as demais que nós vamos continuar colocando no momento Francisco Lobo da Costa.
E até um próximo episódio. Fiquem com Deus e um beijão.